Então, boa noite, povo de Deus. Mais uma vez, iniciando nossa live dessa quarta-feira. Hoje iremos trazer uma palavra poderosa para a tua vida. Eu creio que Deus vai falar poderosamente com você. Você que está passando por uma situação extrema de dificuldade, de ansiedades. Eu sei que essa noite Deus vai falar poderosamente para a tua vida. Ele tem uma palavra reservada e está te convidando hoje mesmo para que você venha a participar nessa live e encontrar conosco e ouvir o que Deus tem para falar conosco. Amém, irmãos? Alguns irmãos começaram a entrar, então eu quero nessa noite trazer o nosso texto que vai ser baseado para essa nossa live, que se encontra no livro de 2 Reis. 2 Reis, o capítulo 4, o versículo é o de 8 a 10. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo de 8 a 10, que diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Amém, irmãos? Glórias a Deus por esse texto maravilhoso. Eu creio que quando a palavra de Deus cita algumas coisas que nos chamam a atenção, é porque Deus tem uma palavra em cima exatamente de 4 objetos que aquela mulher colocou no quarto do profeta. Então, nós iremos ver que Eliseu, ele recebeu um convite para morar na casa daquela senhora, que colocou para ele ali, fez um quarto, e esses 4 objetos que ali estavam naquela casa, na realidade, fazem parte de qualquer casa, né? Que é uma mesa, uma cadeira, a luz, né? Naquela época era um candeeiro, uma lâmpada. E isso aí, qualquer casa possui esses objetos. Então, começando hoje a nossa live, que diz assim, que vamos fazer uma pequena construção para logo depois podermos entrar na palavra, que seria o mais, para facilitar até o entendimento do que Deus quer falar conosco. Deus já havia preparado Eliseu antes de levar Elias num redemoinho. Deus ordenou Elias para que ungisse Eliseu não só como um profeta,
para também como o seu sucessor. Quando Elias ele ia do Sinai a Damasco, ele encontrou Eliseu na sua terra natal. Eliseu estava realizando os trabalhos do campo. Ele estava lavrando a terra com 12 juntas de boi. E Elias, quando passou por Eliseu, ele põe a sua capa nos ombros de Eliseu. Interessante essa passagem, porque naquele momento Eliseu recebia o seu chamado profético. Isso aconteceu 4 anos antes da morte do rei Acabe. Por quase 8 anos, Eliseu serviu e acompanhou o profeta Elias até ele ser transladado da terra, ou seja, até ele ter sido arrebatado naquele grande redemoinho. E o que nós, quando lemos a Bíblia, nós percebemos que Eliseu aceitou o chamado para o serviço. E ele não olhou para trás. Ele vai deixar os prazeres e o conforto da vida que ele levava na fazenda do seu pai. O pai de Eliseu era um fazendeiro muito rico e próspero daquela região. Eliseu depositou a sua vida no altar do serviço. Um pode ser chamado para servir em terras estrangeiras, outros podem receber um chamado para ajudar financeiramente na obra missionária, mas o importante é que Deus aceita a oferta de cada um. Interessante que Elias encontrou Eliseu trabalhando. Ele estava arando a terra. O nosso ministério também exige de nós um trabalho espinhoso e muito difícil. Jesus mesmo usou metáforas de trabalhos árduos, se referindo ao ministério de apacentar ovelhas, de lançar mão do arado e de pescar. E em 2 Reis, no capítulo 3, lá no versículo 11, vai dizer que mesmo depois da partida de Elias, Eliseu continuava a ser lembrado como aquele que deitava água nas mãos de Elias. Eu entendo que quem tem ministérios, Deus quer que ele seja lembrado pela humildade em servir. Eliseu recebeu a capa de Elias com a porção dobrada do espírito de Elias. Era um sinal profético, confirmando ser Eliseu herdeiro e sucessor de Elias. Eliseu foi favorecido com os dons do profeta. O primeiro milagre foi separar as águas do Rio Jordão exatamente com a capa do profeta Elias. Em suas jornadas itinerantes, um certo dia, quando Eliseu ele se dirigia a Sunem, havia ali uma mulher rica que chamou o profeta para comer pão na casa dela. E todas as vezes que Eliseu passava por ali, ele se dirigia para aquela casa para comer pão. A senhora da casa percebeu que Eliseu era um homem de Deus, um homem santo de Deus. E ela vai e diz ao marido dela: façamos para ele, para esse homem, um pequeno quarto, lá ali junto ao muro. E ali vamos pôr uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que toda vez que ele vier passar por aqui, ele vai ter onde ficar.
Aquela mulher era uma pessoa importante, ela era rica, mas ela possuía um coração bondoso. Ela não pensava só nela, mas se esforçava para fazer os outros felizes. Ela possuía muitos bens e sabia compartilhar com seu próximo. Foi então que aquela mulher, ela realmente resolveu construir e construiu um pequeno quarto lá junto ao muro, conforme ela tinha falado ao seu marido. Significa que aquela casa era cercada por um muro para a segurança daquela família. Esse tipo de quarto era geralmente construído em cima da casa e podia ser acessado pelo lado de fora. Era um quarto de boa comodidade, além de fornecer total privacidade. Toda vez que Eliseu retornava de suas viagens, ele podia desfrutar de horas agradáveis, horas de descanso, de poder dormir tranquilamente, de ter paz e de poder relaxar do cansaço das viagens dele. Quando lemos esse texto sobre o quarto de Eliseu, podemos perceber que esse versículo ele fala de 3 móveis e um candeeiro. Interessante que foi a partir daqui que o ministério de Eliseu se tornou notável. Deus, ele é muito detalhista. E Deus está nos revelando, em uma linguagem simbólica, 4 verdades espirituais. O curioso é que cada objeto relacionado no quarto de Eliseu iria fazer parte da mensagem que Eliseu estava pregando. E hoje eu quero compartilhar essa mensagem para que todos nós possamos conhecer alguns mistérios que a Bíblia contém e quer nos revelar. O texto cita 4 objetos que faziam parte da casa. São 4 valores espirituais que trazem o céu para dentro da nossa casa. E o primeiro móvel que havia ali naquele quarto era a cama. Vamos começar falando sobre a cama. A Bíblia diz que naquele quarto havia uma cama para o profeta. Eu creio que aquela mulher deve ter colocado uma cama muito boa naquele quarto. E quando nós falamos em cama, estamos falando de descanso. É uma mobília importante dentro de um quarto. É na cama que passamos metade da nossa vida dormindo. E quando falamos em descanso, precisamos aprender que o melhor descanso é a paz de espírito que o Senhor nos dá. Quando eu sei o momento que eu preciso descansar no Senhor, quando eu descubro a hora que eu preciso parar e descansar no Senhor, é quando tudo se volta contra nós. Quando você pensa que não tem mais jeito, quando você acha que as situações se tornaram insuportáveis, Deus não te quer ver ansioso. Fale os seus problemas para Deus. Deus quer ver você com o coração tranquilo. Deus não quer que as aflições roubem a tua paz, a paz do teu espírito. Tem muita gente na igreja vivendo dias terríveis de angústias, momentos de grandes ansiedades. Vivem preocupados, pensando como será o dia de amanhã. Cama é para descansar. Tem muita gente que senta na cama em vez de se deitar. Quem senta na cama com os pés no chão
não está descansando. Pés no chão significa que você continua ligado nas coisas do mundo. Se Deus mandou você descansar, é para você tirar os pés do chão. Isso significa que você tem que se desligar da terra. Você não vai descansar buscando soluções para o teu problema aqui embaixo. Significa que você não está confiando em Deus. Tem problema que a solução vai ter que vir do alto. Deus quer que você descanse enquanto Ele resolve os teus problemas. Olha o que diz lá Isaías 28:20. A Bíblia fala que, ela diz assim: porque a cama será tão curta que ninguém poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Cama curta significa insegurança. A cama ela pode ser macia, pode estar bem arrumada, mas se você se esticar nela, você vai acabar caindo da cama. Cobertor estreito fala de falta de paz, falta de fé, falta de confiança em Deus. O profeta Eliseu levou essa mensagem para o povo, para que eles soubessem que sem a presença de Deus a vida deles não teria consolo, não teria ajuda, e nem teria o amparo e o descanso de Deus. Eliseu deitava e descansava confiando no Senhor. A Bíblia diz que é um Deus que trabalha para aquele que nele confiam. E quanto a você? Você acha que teu problema é insolúvel? Que não tem mais jeito? Que a tua causa é impossível? Se você está pensando assim, é porque você ainda não aprendeu a confiar em Deus. Essa é uma grande verdade. Eliseu, ele foi tomado de compaixão, porque ele queria sarar Israel daqueles males espirituais. O profeta tanto declarava como ensinava o povo a confiar em Deus, a descansar em Deus. O povo precisava abandonar a dúvida. A dúvida estava operando no coração daquela nação. As almas daquele povo estavam amarguradas, carregadas de sofrimentos. Eles precisavam ouvir a voz do profeta, a voz forte de Eliseu, para voltarem a buscar e a descansarem no Senhor. Eliseu ministrava para o povo se conscientizar que longe de Deus eles não teriam descanso, não teriam repouso, não teriam paz, não teriam alegria, não teriam bênção. As vitórias não viriam. Eles não teriam também sossego no coração deles. O povo estava cada vez mais distante de Deus. Parece que eles não se lembravam mais que 3 anos e meio atrás, a falta de chuva tinha deixado aquele povo com fome, em sequidão. Na cama de Eliseu, possivelmente, eu creio que ali havia um cobertor, onde o profeta se cobria para dormir. O cobertor fala de proteção, de amparo, fala de acolhimento. Quem tem a proteção de Deus descansa, tem resposta de oração, recebe auxílio de Deus, tem repouso, é consolado. Quem tem a proteção de Deus, ele se torna uma pessoa paciente, sabe enfrentar as tribulações, as aflições. É uma pessoa que não sente medo. Sabe por quê? Porque ele tem a direção de Deus. Quem tem proteção de Deus tem o refrigério, tem a sua segurança e é guardado na fortaleza de Deus. A receita de Deus para quem quer descansar é, você sabe qual é: buscar em primeiro lugar o reino
de Deus e a sua justiça. Essas coisas serão acrescentadas. Pode começar a partir de hoje a sonhar com os anjos de Deus subindo e descendo, anunciando e trazendo bênçãos sem medidas para a tua vida. Confie no Senhor. Não fique rebolando na cama com a cabeça inchada de preocupações. Abandone os pensamentos que só te levam ao desespero. A tua preocupação e a tua ansiedade não vão te ajudar em nada. Deus está falando com você. Aprenda a descansar em Deus. Olha que diz o Salmo 4, no verso 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Sabe o que é que o salmista está dizendo aqui? Ele está falando de paz, de confiança. Ele está falando de tranquilidade. Quem sabe não é isso que você está precisando? Eu creio que muitas pessoas, aparentemente, parece que estão bem, mas lá no fundo, as pessoas estão passando por diversas e terríveis aflições. Está na hora de você entregar a tua vida e colocar nas mãos de Deus esse fardo. O segundo móvel, nós vamos falar de mesa, da mesa. A mesa, ela fala de comunhão, fala de união, fala de companheirismos. Todos os grandes projetos começaram numa mesa. Os profetas também sentaram numa mesa para escrever o que Deus falava com eles. Não te assuste quando Deus te der grandes projetos. Sabe por quê? É porque Deus sabe que tem uma mesa na tua história. A mesa é lugar de paz, onde a família se une para se alimentar. A mesa traz a presença de Deus para dentro da nossa casa. Pode lembrar que Jesus, toda vez que ele ia na casa de alguém, ele se sentava na mesa com eles. Não interessava quem era o tipo de pessoas. Jesus fazia questão de sentar na mesa com eles. A mesa é um lugar de intimidade. Na mesa é onde dialogamos com as pessoas mais íntimas, com os nossos amigos mais íntimos. No tempo de Eliseu, o povo de Israel não tinha mais comunhão com Deus, não falavam mais com Deus, eles estavam perdendo a intimidade com Deus. E uma pergunta que nós temos que falar, eu quero falar para você: como é que está a tua vida? Será que Deus tem um lugar na tua mesa? Será que na mesa da tua casa Deus tem um lugar reservado para Ele? Priorize o lugar de Deus na tua mesa. Tem muita gente na igreja que procura se sentar com a intenção de procurar os melhores lugares. São pessoas que querem ser vistas e aplaudidas. Pessoas que gostam, eles querem ser admirados. Aí eles procuram os melhores lugares na mesa. É na mesa, se você for observar, onde nós encontramos os principais alimentos para vivermos fortalecidas na presença de Deus. Nós temos o pão, que significa a palavra de Deus, e o vinho, que simboliza o sangue de Cristo. Eles estavam presentes ali na mesa.
O sangue de Cristo, que representa a nossa redenção, o perdão de nossos pecados. Mesa é lugar para se alimentar, mas a mesa, ela também mostra o comportamento e atitude das pessoas. Eliseu queria mostrar para aquela nação que a conduta do povo estava fora dos padrões de Deus. O trabalho do profeta Eliseu era árduo. Ele tinha que falar essas coisas para aquele povo. Deus estava dizendo para o profeta, e que o profeta transmitisse para aquela nação, que eles precisavam mudar, que eles precisavam voltar para os caminhos do Senhor, se alimentar de volta da palavra de Deus. Naquele tempo, aquele povo não queria mais dobrar os joelhos, não queriam mais pedir perdão dos seus pecados, eles não queriam mais se consagrarem, de voltarem a buscar a presença de Deus. Mas hoje também nós encontramos muitas pessoas vivendo exatamente como naquele tempo de Eliseu. Pessoas que não estão mais nem aí para Deus, já não oram. Dobrar joelhos, então, nem se fala. Pedir perdão dos pecados de Deus. É mais fácil pedir perdão dos pecados de Deus para aqueles que ainda têm uma vida de oração. Porque aqueles que não falam, pode até falarem de Deus, mas não falam com Deus. Como é que vão pedir perdão? Como é que vão se alimentar de Deus? As pessoas, nesse presente século, está cada vez pior. Muitos na igreja estão perdendo a intimidade com Deus. Já não tem mais comunhão com Deus. Eliseu, ele lutava para tirar Israel da zona de conforto deles. E quando as pessoas estão acostumadas na sua zona de conforto, é difícil você tirar elas de lá. Mas Deus, ele não queria aquele povo vivendo estagnado, engessado, conformado em viver longe da presença de Deus. Aqueles longos anos de apostasia, principalmente que partiu dos governantes e também do povo, acabou produzindo maus resultados para aquela nação. Nós podemos ver que em Israel pairava uma nuvem escura, era a sombra da apostasia, visível em toda parte. Embora ainda houvesse os remanescentes que aqui e ali ainda apareciam para adorar Deus, eram muito poucos, muito poucos. Como é que nós estamos na nossa vida hoje? Será que também a gente só mostra que está buscando a presença de Deus indo para a igreja? Na nossa casa a gente não busca mais, não. A gente não lê mais a Bíblia, a gente não ora, a gente não clama mais para Deus na nossa casa. A nossa casa é um altar, o teu quarto é um altar. É um altar que tem valor para Deus. É lá que você vai falar, que vai confidenciar aquilo que está guardado lá dentro do teu coração.
E ninguém vai saber, só você, só é você e Deus. É isso que Deus está precisando. Está querendo atrair o povo de volta para Ele. Para que eles voltem a ser um povo chamado povo de Deus, um povo fiel. Quando Deus sentar na tua mesa, é porque Ele sabe que você não anda nos maus caminhos. Quando Deus senta na mesa, o desprezado, ele é lembrado. O pequeno se torna grande. O humilhado, ele é coroado. O fiel é honrado. E o desconhecido, para muitos aqui na terra, é lembrado no céu. Sabe por quê? Porque Deus senta na tua mesa. Ele faz parte. Quando você está se alimentando, Deus está presente. Uma das coisas mais significativas dentro da igreja é o momento, é o dia que nós vamos fazer a ceia do Senhor. E que muitos até desprezam. Hoje é ceia. Ah, não vou não. Mas é o importante. É um momento que nós temos que agradecer para Deus de estarmos vivos, de estarmos em comunhão com Ele, lembrar do que o Filho dele fez por nós. Mas as pessoas estão esquecendo. Por isso que Deus diz para a gente lembrar, ter isso na nossa memória. Deus não deixou fotografia dele, nem da ceia, para a gente ficar lembrando, não. É aqui, é no coração que nós temos que lembrar de Deus. E eu vejo assim, quando as pessoas têm Deus na vida, você sente que em todos os momentos, principalmente na mesa, você sente a presença dele. Mas Deus só se senta na mesa daqueles que estão em bons caminhos, aqueles que ainda não se perderam. É por isso que a palavra diz que quando ele senta, é porque ele está dizendo que aquela pessoa que era desprezada, mas Deus está lembrando dela. Aquele que se sentia pequeno, Deus está dizendo, você é grande para mim. Aquelas pessoas que outrora eram humilhadas, Deus está dizendo, lá na eternidade, eu vou te coroar. Aqueles que são fiéis, Deus honra. E aqueles que são desconhecidos, na realidade muita gente não gosta de ser desconhecida, de viver no anonimato. Mas não se preocupe com isso, porque na terra ninguém pode nem perceber a tua presença, mas no céu todos te conhecem. Todos sabem quem você é. Amém, irmãos? Eu vou falar do terceiro móvel. Agora vamos falar da cadeira. É uma peça fundamental que aquela mulher colocou dentro daquele quarto. Eu até posso
dizer, sem errar, que antes de Eliseu ter uma cadeira no quarto dele, você sabe onde ele se sentava? Por aí? No chão. Eliseu, ele costumava sentar naquela cadeira para conversar com o servo dele, o Geazi. Cadeira é lugar de posição, é lugar de honra, de destaque, é lugar de poder. Davi se sentou no trono que antes era ocupado por Saul. Aquele trono, quem sentava antes era Saul, mas ele perdeu. Esté sentou na cadeira da rainha Vaste. José sentou numa cadeira no Egito como governador daquela. Foi um cargo que a gente não encontra na Bíblia. Só tem a passagem dizendo que no Egito José era governador. Fala que o cargo para ele. Posição de destaque, de honra. Jesus se declarou Messias quando ninguém acreditava nele. Mas ele no dia de sábado, ele entrou lá numa sinagoga, sentou naquela cadeira que era reservada para a vinda do Messias. Ninguém podia sentar naquela cadeira. Jesus foi exatamente sentar naquela cadeira. E ali ele se declarou como Messias. Amém, irmão? Cadeira representa a nossa posição. A nossa posição que é honrada por Deus. Aprenda a honrar a tua família também. Tem gente que é honrado lá fora, mas é desprezado dentro da sua própria casa. Muitas famílias são destruídas porque não são honradas dentro da sua casa. Escute isso que é importante. Quando eu honro a minha família, eu estou blindando a minha família contra os ataques do diabo. Eu vou lutar por elas, por cada um da família. Eles merecem honra. O Salmo 113, lá no verso 8, diz que o Senhor faz se assentar com os príncipes do seu povo. Essa posição é só o Senhor que pode nos dar. Não podemos perder a nossa posição espiritual com Deus. Olha, tem muita gente que já perdeu faz tempo. Posição de liderança, posição da graça, posição da unção, posição ministerial. Escute isso também que é importante para você aprender. Mesa sem cadeira mostra que o conjunto está incompleto. Significa que a bênção está incompleta. Que as promessas não serão alcançadas. Cadeira também fala de autoridade. Ninguém é eleito sem estar unido a Deus. Ninguém tem autoridade aqui na terra se Deus não permitir. Cadeira, então, ele vai falar da postura, de posição, do nosso agir e do nosso pensar. Você sabia que tem muita gente que muda o seu modo de agir e também de pensar quando tem a oportunidade de sentar numa cadeira de destaque? Você já percebeu isso?
há muitos anos atrás, eu fui trabalhar numa outra empresa e uma senhora sempre conversava comigo. Ela era crente e faltava menos de um ano para ela se aposentar. Esse rapaz que ocupou o meu lugar tinha raiva de crente. E a primeira coisa que ele fez foi dar conta daquela senhora. Sem dó nem piedade. Ele simplesmente tinha raiva de crente. Só foi dar uma cadeira para ele. Só foi dar uma posição de autoridade para ele, que ele já foi começando a fazer o estrago naquela empresa. Cadeira, gente, ela pode ser perigosa quando ela se torna zona de conforto. O sacerdote Eli, ele caiu da cadeira porque estava pesado e cansado. Cair da cadeira significa que a posição foi tirada. Quantos ministérios, quantos líderes estão perdendo a sua posição? Já reparou que quando nós estamos cansados, a primeira coisa que fazemos é sentar. Nós sentamos para recuperarmos o fôlego. E depois que o fôlego é recuperado, aí a gente sim vai prosseguir. O povo de Israel permanecia parado, não buscava mais a Deus. O povo estava cansado, não exaltava mais o nome do Senhor. Olha, mesmo assim, o profeta Eliseu, ele continuava trabalhando, ano após ano, pregando para o povo e sendo fiel ao ministério dele. O ministério de Eliseu, ele foi muito espinhoso, mas ele foi um profeta que não abriu mão do seu ministério. Essa lição que nós estamos falando não é só para quem ocupa posição dentro da igreja. Quando Deus ele abre o caminho para realizar a sua obra, é porque ele já está dando a garantia e o sucesso e o instrumento de quem vai trabalhar. E esse instrumento é você. É você que deve fazer tudo que estiver ao seu alcance para atingir os resultados que Deus quer. Porque Deus confia em você. E se Ele te levantar, faça o que Ele te mandou. Por fim, nós temos um objeto que vem falar também, fazia parte do quarto do profeta, que é o candeeiro. O candeeiro ou lâmpada, ela fala de luz. E luz representa o Espírito Santo. Luz fala de revelação, fala de aquecimento, de prudência, fala de testemunho. Sem luz, a nossa casa fica desarrumada. O ambiente é de total desordem. Ninguém vive na escuridão. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é luz para a nossa caminhada. Isso está lá no Salmo 119, no verso 105. Quem vive na luz muda o ambiente
em qualquer lugar que ele chega. Quem vive na luz afasta a tristeza, as ciladas, as tragédias causadas por nossas decisões e escolhas erradas. O que tem de gente na escuridão fazendo besteira, tomando decisões erradas, não estão de maneira nenhuma buscando orientações de Deus. A gente busca orientação orando, esperando resposta de Deus. Deus não vai deixar ninguém sem resposta. O problema é que a gente quer a resposta de Deus para ontem. Aí Deus, ele tem o tempo dele. Mas nós precisamos andar na luz, para que a gente não tropece, não venha tropeçar. Porque o nosso caminho, o caminho que nos leva até o céu é cheio de pedras. Você pode cair nas pedras pequenas ou nas pedras grandes, mas as pedras vão estar presentes no nosso caminho. Então, nós precisamos da luz de Deus na nossa vida, para que a gente não venha a fazer escolhas erradas, a nos precipitarmos nas nossas decisões. Quem não vive na luz de Deus, você pode reparar que essas pessoas, elas são arrogantes, são pessoas orgulhosas, se acham a mais digna do lugar onde ela está. E tem gente assim na igreja também. Ela se acha muito importante. Quem anda, quem busca a luz, ele é resgatado, ele é liberto das prisões, alcança a salvação. Essa era a mensagem de Eliseu para o povo de Deus que recusava ser fiel e vigilante na sua santidade. Vamos lembrar de uma passagem lá de Mateus 25, de 1 a 13, que fala das 10 virgens. Nós encontramos nessa parábola 5 virgens que reservaram azeite para as lâmpadas dela. Mas tinha também outras 5 que não tinham, não se preocuparam em ter azeite para ter a sua lâmpada acesa. Essa parábola, ela está falando de prudência. A pessoa que é prudente, ela é precavida, ela é cautelosa. Veja que as 5 prudentes, elas foram recompensadas. O noivo veio buscar a noiva e elas foram também. As outras 5 ficaram de fora. O fato é que todo crente, ele deve ser diferente. Mas ele só será diferente quando ele é cheio de Deus. Então, eu preciso examinar a minha vida espiritual para que eu possa glorificar, dar bom testemunho e que o nome do Senhor seja cada vez aumente mais nessa terra. Embora a minha preocupação é que a glória do Senhor seja cada vez maior. Sabe como é que eu posso glorificar o nome do Senhor? Com a minha vida, com meus exemplos, com meu testemunho, com minha postura. Eu preciso estar cheio de Deus.
Eliseu, ele era um homem inspirado por Deus. E ele tinha os seus anseios também. Mas mesmo assim, era um profeta que costumava convocar o povo e falar para ele para confiar e permanecer fiel ao Senhor. O profeta, diante de certas dificuldades, ele, mesmo com dificuldade, ele se sentia animado em levar a mensagem de Deus, pois ele sabia que a graça divina iria alcançar aqueles que andavam em trevas, aqueles que andavam na apostasia, aqueles que estavam longe de Deus naquela nação. E todos aqueles que seguiam suas próprias ideias e caminhos. Essa era a preocupação do profeta Eliseu. Ele sabia que eles acabariam sofrendo nas mãos de Deus, com a justiça divina. Deus ainda se preocupa com o povo, que Ele é fiel. Hoje estamos vivendo um tempo de oportunidades de Deus. Embora a igreja esteja vivendo momentos de ataques, de insegurança e até de escândalos, o Senhor ainda levanta profetas para falar de salvação. Infelizmente, a insensatez de muitos líderes é de não pensarem que o fim está cada vez mais próximo. E cada dia que passa, Jesus se aproxima mais de voltar. É por isso que os verdadeiros profetas dos últimos dias, Deus está colocando no coração desses profetas, para não falarem mais de tesouros, de abrir empresas, de sucesso financeiro, de ter carrões, de mansões, de posição social, de viver em luxo, de viver nas vaidades. Mas que o coração desses profetas que Deus está levantando nesses últimos tempos, ele venha falar somente da eternidade. São os falsos caminhos, as falsas ilusões que estão levando muitos crentes a se manterem ocupados com as coisas desse mundo, para que ele não pense, para que ele não tenha interesse de ouvir os profetas de Deus. Eles não estão interessados em ouvir esses profetas que estão anunciando a volta de Jesus. E o pior de tudo é que a gente vê que essa apostasia que existia naquele tempo de Eliseu, ela ainda se faz presente nos nossos dias. Esse assunto, ele não pode ser tratado com descaso. Uma decisão tão importante como essa não pode ser deixado para amanhã. Você não pode deixar Deus para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem. Tem gente que só quer ir para a igreja depois de ficar rico, de resolver todos os seus problemas. Eu oro e peço a Deus que tomara que aqueles que estão longe do Senhor encontrem o Eliseu no caminho deles, antes que seja tarde demais. Essa é a verdadeira mensagem de Deus. Quando nós olhamos para dentro da nossa própria casa, esses 4 objetos que foi falado aqui, eles têm a ver com a nossa vida espiritual. E a gente, quando olha para uma mesa, para uma cadeira, um candeeiro, né,
a gente começa a vir à nossa memória o que aquilo representa para nós. Porque foi exatamente no momento que aqueles móveis entraram no quarto de Eliseu, foi que o ministério de Eliseu explodiu. Parece até coincidência. Ou é cristociência, de que parece que Eliseu olhava para aqueles móveis e foi levar exatamente mensagem referente àqueles objetos. Fica registrada essa mensagem, para que aqueles que precisam de uma palavra, que precisam ressuscitar aquilo que está morrendo dentro dele, que ele, dentro da sua casa, ele possa olhar aqueles móveis e dizer: agora eu posso simplesmente ver se a minha vida está errada. Se está errada, eu preciso consertar. Amém? Que você também, se assim está precisando de um refrigério na tua vida, que essa palavra tenha tocado o teu coração, e que eu seja essa noite um Eliseu para a tua vida. Amém? Vamos orar, porque a nossa mensagem termina por aqui. Pai, eu te agradeço por essa noite, por esse momento, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos. Que essa mensagem, Senhor, vá de encontro àqueles que estão precisando sair das aflições, que eles precisam, Senhor, deixar esses fardos pesados de lado, mas que Tu possa, Senhor, ir na direção deles e tocar como Eliseu tocou na vida daquele Teu povo, para que eles venham ter suas vidas restauradas. Assim eu te peço essa noite, Senhor, em nome de Jesus, vai ao encontro dessas pessoas, para que elas sejam renovadas e que a Tua presença, ela volte a se manifestar na vida dele e na casa, na família, em nome de Jesus, e amém. Amém, povo de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo, ele continue te abençoando cada vez mais na tua vida. Povo de Deus, boa noite, uma semana, esse resto de dias que seja vitoriosos, que você tenha condições de refletir sobre aquilo que foi falado. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado a você que participou nessa live e você que ainda irá rever, ou aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ver, que eles venham a ser tocados com essa palavra. Muito obrigado, povo de Deus, e que Deus te abençoe.